Cara, isso aí, ele vai acertar 67,30% das vezes. Ou seja, uma probabilidade que é bem alta. 67 é altíssimo. 67 é bem Para um alta trading folly mais ainda, para trend following. é altíssimo. E aí, quando você pegar na veia, cara, você vai para 1.000 pontos, você vai para, cara, 30 pontos no dólar, 1.000 pontos no índice. Cara, você vai pegar ele na veia e quando você vai estopar rápido. Você está no candle anterior. Vamos falar do indicador RAFI e vamos falar da fórmula dele. Eu vou revelar e, puxa, sempre me perguntaram isso durante muito tempo. E eu nunca divulguei. Então, o que eu vou fazer aqui, assim, simplesmente eu vou quebrar um NDA de todas as plataformas que tem o indicador RAFI, porque agora as pessoas vão poder criar o indicador RAFI dentro das suas telas se quiserem, porque eu vou revelar a fórmula. Isso para mim é um momento muito marcante, porque 10 anos Muito depois, obrigado, muito obrigado. 10 anos depois, é algo que eu sou muito honrado, sei que tem muita gente que usa, e muita gente confiou sem saber da fórmula, mas do processo, né? Perfeito. Agora com a fórmula, eu só espero que você use isso ainda melhor para a construção, porque sabe o senso de comunidade que eu falei? É isso, eu estou fazendo isso porque eu quero contribuir para o mercado. E eu esperava sempre um determinado tempo, eu esperei, acho que até foi um pouco maior do que o que seria, né? Porque 10 anos depois da criação eu estou divulgando a fórmula. Então vamos lá. O que é um indicador RAFI na essência? Né? É um indicador de momentum de mercado. Ele caracteriza momento porque ele está em barras, né? Uhum. E ali dentro do indicador RAFI, eu sempre falei isso para a turma, isso é engraçado, que eu vou divulgar agora, mas sim, o indicador RAFI, ele é um indicador, eu falei, cara, não tem nenhuma ciência da NASA aqui, não tem nenhuma fórmula magnífica, não tem nada assim, cara, nossa, é uma fórmula de indicadores que já tem aqui no mercado em que eu só aprimorei para olhar aquilo que eu gostaria de ver aquilo e Uhum. confirmar aquilo que eu gostaria de ver. Então, eu sempre gostei de usar o movimento direcional, o ADX, Sim, como indicador técnico principal, né? E tanto ADX como bandas de Bollinger, 8 períodos, para a metodologia que eu uso, né? uhum, E parte desse 8 períodos tem a ver com o trade system do Didier Aguiar, que ele também usa 8 no ADX e sim. bandas de Bollinger. Uhum. Lembrando, o Didier Aguiar, ele foi a minha inspiração, a agulhada, para encontrar um trade de saída. Só Ok. que aí depois o indicador RAFI virou um trade de entrada pelas circunstâncias que foram no mercado. Então, o indicador RAFI, ele é uma diferença entre o movimento direcional do dia atual com o dia anterior, para 8 períodos. Basicamente é o seguinte, eu tenho o ADX. Sim, O ADX de hoje é 40. sim. E o ADX de ontem é 38, o RAFI é 2. Ok. Só que lembrando, ele é a diferença dos ADX do dia de hoje com o dia de ontem, tá? Hum, Só que o que a grande sacada do indicador, que foi quando eu falei: "Cara, ele é muito melhor na entrada do que na saída", é que eu percebi, aí sim foi um movimento eureka do meu indicador, é quando eu percebi que essa diferença do dia atual com o dia anterior foi mais do que 2,5, ele me uhum. dava uma determinada amplitude ao ponto de mudar a configuração de volatilidade do papel. Então, digamos que ele estava uma volatilidade média X, quando o ADX. Porque, por que ADX? O ADX ele é um movimento direcional que ele calcula a distância das máximas e as mínimas Sim. entre máximas de períodos anteriores e entre mínimos do dia anterior. Então, quando eu tenho um inside bar, Uhum. eu tenho uma barra e eu tenho uma barra que está dentro do range de máxima e mínima do dia anterior, o movimento direcional não muda. Sim, Porque a diferença é negativa, ele não pode ser zero. sim. Né? Agora, quando eu tenho uma distância da máxima de um dia muito maior do que a máxima do dia anterior, eu tenho um impulso do movimento direcional, que é o DI+, DI+, Uhum. Sim. ou PMI+, depende da plataforma que você está usando. Então, eu percebi que quando a diferença do ADX era muito grande, eh, e era a partir de 2,5, ele mudava a configuração de volatilidade, Acelerava o movimento. acelerava o momento para compra ou para venda. E aí, o que eu fiz? Eu olhei e falei: "Caramba, então eu preciso botar isso em histograma e calcular essa diferença em histograma". Então,
RAFI maior que 2,5 Uhum. significa que eu estou mudando a configuração do ativo para compra ou para venda. Eu estou tendo impulso no mercado. Uhum. Mas para que... Então, lembrando, a fórmula do indicador é o ADX de hoje com o ADX de ontem. Sim. Que é aquele movimento direcional bonitinho ali. Quando é que ele fica verde, que é a tela, né? Quando ele Sim. fica positivo, né? Que é verde. Que é quando a diferença ela é maior que 2,5, né? Perfeito. Mas quando o DI mais do ADX está por cima do DI menos. Daí eu estou tendo um movimento positivo. Então eu ainda estou com a fórmula do ADX ali, né? Sim. E quando é que ele fica vermelho, que é no rompimento de suporte, né? É quando o DI menos está por cima do DI mais, ele é maior que o DI mais. Então, como o ADX ele calcula esses movimentos essas diferenças, e eu estou trabalhando o diferencial do ADX de hoje menos o de ontem, um método de cor muda. Mas aí vem a parte mais curiosa do indicador, que também foi... Cara, isso é genial. A parte mais curiosa do indicador que... Pô, lembra que eu procurava a saída? Sim. Era isso que eu queria procurar a saída do indicador. E aqui tá o resultado, de fato. É, que eu Não é falei, quando eu cara... entro, quando eu saio do trade. Mas o indicador, ele foi criado para entrada mesmo. A saída depois ele ficou aí, para quem quisesse sair. O momento inicial era, cara, preciso encontrar uma saída, porque eu tenho uma agulhada aqui, eu quero a saída, eu quero a saída, eu quero a saída. E aí eu percebi que é o candle amarelo do indicador Sim. ADX, do RAFI, RAFI. que é o candle amarelo, que é o candle de exaustão. É quando ele está positivo maior que 2,5, e aí ele vira negativo mais que 2,5, imediatamente. Quando isso acontece, o candle fica amarelo, que é quando eu tenho um movimento de stall de tendência. Então, eu comecei o indicador RAFI pelos candles amarelos, primeiro. Sim. Que não era candle amarelo, eu estava só olhando o diferencial. Mas depois eu percebi que a configuração de mercado ela mudava para o estilo que eu operava, que é a escadinha do RAFI. O histograma ele ia ficando positivo, ele estava negativo. Aí ele ia ficar positivo, fazia uma escadinha, positivo, positivo. Aí eu falava, entrou na posição. Quem que entrar na posição? Ele saiu de negativo e foi para positivo. E aí, quando ele entra na posição, significa que a configuração do mercado está mudando. Por quê? Porque as distâncias das máximas e mínimas dos 500, lembrando, eu estou falando de ADX, diferencial de um pelo outro, Ok. estão se alterando. A configuração de momentum de mercado está mudando. Perfeito. E aí, quando ele fica maior, ele ficou escadinha positiva, entrou na posição, ficou maior que 2,5, pronto, eu tenho um indicador. Mas só isso não basta. Ok. Lembrando que é um modelo. Sim. Então, o que eu digo lá, na regra, todo mundo pode ver, tá em todos os vídeos e tal. Olha, você necessariamente tem que trabalhar a favor da tendência, nunca contra, porque, pô, o ADX ele é um movimento direcional. Sim. Então, não adianta você trabalhar contra que você vai se esnubicar, né? E, finalmente, a bandas de Bollinger, quando eu contei isso pro John Bollinger, ele falou, cara, muito obrigado, porque eu uso o bando de Bollinger de um jeito completamente do seu e olha quanta coisa bacana, porque eu fui mostrei os resultados, pô, o índice Sharpe, probabilidade de acerto. Cara, ele olhou, ele falou, cara, nunca ninguém usou o meu indicador da formato que você usa. Porque o indicador para ele era um medidor de volatilidade, o meu era gatilho de entrada. Então a banda de Bollinger tem que estar se abrindo. Sim. Então a regra, olha, Squeeze. quando tivermos um rompimento de resistência, RAFI maior que 2,5 e bandas de Bollinger se abrindo, eu até brincar, tem vídeo gravado, nem Satanás faz esse mercado virar na venda, porque eu tô tendo impulso. Perfeito. E como é que eu vendi o indicador RAFI? Eu falava assim, gente, o indicador RAFI é um indicador que, sabe aquele movimento que eu falava pra turma assim, sabe quando você tá no bang jump, tá pronto pra saltar ali, né, viver aquela emoção, aquela adrenalina de cair, despencar e tal, mas tem um carinha atrás de você, ele te segurando, e ele que provavelmente ao te dar um empurrãozinho, porque, você tá ali... E finge que vai contar até 3, quando até 2. E quando a noite te empurra. O indicador RAFI, ele é esse. E é o cara que te dá um empurrãozinho. E mais do que isso, seja para qualquer noticiário que muda a configuração de tendência,
pelo movimento direcional e pelas diferenças de ADX, o candle pinta. Então ele nunca deixa você fora do movimento, porque o candle vai pintar verde ou vermelho, obviamente, se a banda de Bollinger abrir. Se a vol entrar. Né? Você Tiver tem um que aumento ter de vol. velocidade, perfeito. E aí é isso, entendeu? Cara, stop nas mínimas dos candles anteriores até ser stopado. Então ele é um trend following, Sim. porque, pô, barra de 5 minutos, rompeu a resistência. Rompeu a resistência, candle ficou verde, RAFI maior que 2,5, banda de Bollinger abriu, comprou. Aí você bota o stop na mínima do candle anterior. 5 minutos. Passou 5 minutos, teve um fechamento acima do candle anterior, o RAFI vai continuar positivo, porque lembrando, Stop ele é na barra- movimento direcional de máximas. Sim. Então, por isso que o fechamento do candle acima da máxima do período anterior é importante. Aí você vai subindo. Então, ele vira um trend following e você vai ser estopado na primeira oportunidade quando o fechamento da barra for abaixo da mínima do candle anterior. Perfeito. Isso aí, para um modelo onde você agrupa 5, 15 e 30 minutos, ou 5, 10 e 15, com RAFI, escadinha positiva, modelo. Então você modela isso, né? RAFI na posição, escadinha positiva, dando entrada nos 5 minutos, com positivo no 10, ou que já está positivo no 15. Cara, isso aí, ele vai acertar 67,30% das vezes. Ou seja, uma probabilidade que é bem alta. É altíssimo. 67 é bem alta. Um trading follow mais ainda. Para trend following. É altíssimo. E aí, quando você pegar na veia, cara, você vai para 1.000 pontos, você vai para, cara, 30 pontos no dólar, 1.000 pontos no índice. Cara, você vai pegar ele na veia e quando você estopar, você vai estopar rápido. Você está no candle anterior. Então, ele é trend follow, ou seja, você pode errar mais, mas o percentual de acerto pelo net ele é positivo porque, cara, quando você ganhar, você dá porrada. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.